Então vamos partir agora de uma definição. Discipulado é seguir a Jesus nos termos de Jesus, a fim de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus nos termos de Jesus. Vou repetir. Discipulado é seguir a Jesus nos termos de Jesus, a fim de ajudar outras pessoas a seguirem Jesus nos termos de Jesus. Deu para notar? O que é discipulado? Seguir a Jesus nos termos de Jesus, a fim de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus nos termos de Jesus. Pronto. Então temos duas dimensões do discipulado. Em geral, a gente tem livros de discipulado dedicados a seguir a Jesus nos termos de Jesus. O livro do Bonhoeffer é um exemplo disso. É um livro que, quando você lê, te desafia a seguir a Jesus. Você seguir a Jesus. E existe uma literatura, preste atenção, isso é muito importante, que ajuda você a ajudar pessoas a seguirem a Jesus nos termos de Jesus. Um exemplo disso em português é o livro Discipulado, do Mark Dever. Mark Dever não está preocupado ali em explicar o que é seguir a Jesus, mas ajudar pessoas que já seguem a Jesus a como ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus nos termos de Jesus. Então, veja, não há nada de errado, em tese, com os programas de discipulado, em ter programas de discipulado numa igreja. Uma igreja tem de ter programas que fomentam discipulado na vida da igreja. Doação de livros, publicação de livros, venda de livros, indicação de literatura, aulas, seminários, tudo isso faz parte desse programa de conscientização da igreja acerca do discipulado. Mas um programa de discipulado não substitui o discipulado. Porque o que faz e o que deve fazer uma igreja é o discipulado. E aqui preste atenção que isso é um ponto importante. Muita literatura que você vai ver aí, especialmente dedicada a discipulado e crescimento de igreja, vai usar o discipulado como ferramenta para crescimento de igreja. E a igreja até cresce, mas não porque usou a ferramenta discipulado, mas porque os irmãos estão, pela graça de Deus, discipulando. Porque o discipulado não é uma ferramenta para crescimento de igreja. Existem igrejas que não vão crescer. Elas vão ser menos igreja do que aquelas que cresceram. Se mede uma igreja pelo tamanho dela, pelo que ela cresce? Uma boa igreja? Nem tanto, né? Porque às vezes a gente vai encontrar igrejas pequenas que são fiéis, igrejas grandes que são fiéis, e igrejas pequenas que não são tão fiéis assim, e igrejas grandes que não são tão fiéis assim. Então, medir uma igreja só pela quantidade não é suficiente. Então, os programas de discipulado não podem ser, ou melhor dizendo, o discipulado não pode ser usado como uma espécie de ferramenta para crescimento de igreja. Então, teve uma época, principalmente década de 90, em que os discipulados eram vistos como métodos de crescimento de igreja. Então, é de expansão da igreja. Temos de fazer discípulos para crescer a igreja. Então, e é incrível como desse trabalho de conscientização, de crescimento da igreja pelo discipulado, veio também a associação da formação de discípulos com a formação de voluntários para servir na igreja. E aí você tem uma sobreposição do discipulado ao voluntariado na igreja. E aí as coisas começam a se misturar, como se elas fossem a mesma coisa e elas não são. E às vezes a gente acaba substituindo, por exemplo, o discipulado por serviços que a gente presta à igreja. E isto não é um discipulado. Discipulado ele não pode ser visto como programas, como serviços.
tudo isso pode ajudar, mas o discipulado é um jeito de viver. Pensa comigo o seguinte: quando você vai lá para a igreja antiga e você vê que antes do cristianismo você tinha as chamadas escolas imperiais. Essas escolas imperiais, que eram escolas filosóficas, né? E tinham lá suas correntes, as duas talvez mais famosas, né? O estoicismo e o epicurismo. Essas escolas tinham seus seguidores, aquela coisa toda, seus discípulos, mas elas não eram escolas apenas intelectuais, elas eram escolas morais, elas eram escolas da vida, eram escolas que visavam a salvação do indivíduo. Tanto é assim que os primeiros filósofos cristãos, eles se convertem ao cristianismo, entendendo o cristianismo como uma filosofia verdadeira. Justino, o Marte, ele morreu dizendo isso. Ele tinha passado por diversas correntes filosóficas, e quando ele chegou no platonismo, ele disse: encontrei a filosofia que vai guiar a minha vida. E aí ele encontra o cristianismo. Não é o platonismo, é o cristianismo, a filosofia que vai me guiar até o fim. Não só guiou ele até o fim, como levou ele até o fim, né? Por isso Justino o Mártir, porque foi por causa do cristianismo que ele deu a sua própria vida, tá? Então o que você vai ver é o cristianismo também sendo visto no início da igreja antiga, não só como uma espécie de reflexão sobre Deus, não só uma teologia, mesmo porque nem a palavra teologia era usada por eles. A palavra teologia vai aparecer no contexto da história ocidental lá para o 6º, 7º século, principalmente com os pensadores sírios. Ali você vai ter um primeiro movimento de designação de teologia como a gente entende hoje. Antes, o que hoje a gente chama de teologia, eles estavam chamando de filosofia, a filosofia cristã. Porque todas as vezes que falavam em teologia para eles, teologia que foi usada por Platão se associava aos mitos, ao estudo da mitologia grega. Então a teologia tinha uma outra designação e por isso eles não queriam ser chamados de teólogos. Mas tudo isso só para dizer para você que o cristianismo, ele se tornou muito rapidamente não só a pregação, mas também uma maneira de viver orientada por essa pregação. E o discipulado tem mais a ver com essa orientação para a vida, não é? A partir de uma boa nova, não é? Do que a mera compreensão da boa nova. Ou seja, o discipulado ele deve formar nossas ações, deve determinar o nosso jeito de se posicionar no mundo, de agir no mundo. E aí vem a definição que a gente acabou de apresentar. Já que o discipulado ele não é só o entendimento, mas ele é um jeito de viver, então ele é um jeito de viver que vai pressupor duas coisas. Vai pressupor que eu viva e que eu ensine outras pessoas a viver. Ou seja, parece que o discipulado, no seu aspecto genuíno, não pode acontecer onde pessoas não vivem o discipulado nos termos de Jesus. Então, o discipulado, ele exige, em primeiro lugar, que você siga a Jesus e que você ajude outros a seguirem a Jesus. Por quê? Porque você, ora é esse outro que é ajudado a seguir a Jesus nos termos de Jesus por um outro, ora você é aquele que ajuda outro a seguir a Jesus nos termos de Jesus. Isso aconteceu de maneira definitiva com os apóstolos. Então, voltando à sua pergunta, que foi uma pergunta muito boa, e eu dei uma parte da sua pergunta ali, e falei, vou responder essa segunda na volta. Segunda parte. Na pessoa, o discipulado começa na regeneração. Mas no tempo e no espaço, o discipulado começou com os apóstolos.
Por que começou com os apóstolos? E agora você vai entender como uma coisa vai se juntar à outra. Porque os apóstolos estavam na condição de ser discipulado por alguém e de discipular um outro. Jesus não está nessa condição. Não é? Jesus, ele não está na condição de ser discipulado, porque ele é a referência do discipulado. Então, a referência máxima, a referência crucial do discipulado é a pregação apostólica. Cuidado com a palavra apostólica. Como diz o Augustus, apóstolo bom é apóstolo morto. Então, os bons apóstolos que você tem estão mortos. Não é? Os que estão vivos são missionários desbravando o evangelho em lugares onde o evangelho não está. Certo? Então, a pregação apostólica é, em primeiro lugar, o resultado do impacto da vida de Jesus nesses primeiros apóstolos. A pregação apostólica era tão importante, que era por meio da pregação apostólica que a igreja que não tinha Novo Testamento se livrava dos hereges. Apocalipse capítulo 3, a gente vai ter ali uma das cartas das 7 igrejas da Ásia Proconsular. Né? E numa dessas cartas, que é a carta da igreja de Éfeso, Jesus segue um padrão que se tornou um padrão recorrente naquelas 7 cartas. Naquelas 7 cartas, que a gente vai encontrar um padrão mais ou menos assim, né? 2 igrejas, né? Esmirna e Filadélfia, que parece que elas recebem elogios de Jesus, né? E recomendações para que elas possam, conselhos para que elas possam lidar com o dia mau, etc., com as vicissitudes da vida. Laodiceia, uma única igreja que Jesus não consegue ter elogio nenhum para ela, só consegue, estou pondo vomitar da minha boca, ele não tem elogios, não tece nenhum elogio para ela. E as outras cartas, todas as outras cartas, seguem aquele padrão de orientador de TCC, iniciação científica, mestrado, doutorado, sabe? Você começa com o sujeito que entregou o texto para você orientar ele. Aí ele dá o texto para você. Você lê o texto dele, e aí você não fala o que você quer falar logo de cara. Então, primeiro você faz os elogios. Olha, o seu trabalho está muito bom, foi uma pesquisa muito boa. Você prestou atenção no ponto A, no ponto B, no ponto C, são boas referências. Tem um porém contra ti, que abandonaste o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, você não pesquisou isso, você não pesquisou aquilo, tá? Mas seu trabalho não está perdido. Vou oferecer para você alguns aspectos que você pode trabalhar para poder recuperar. Aliás, você tem algo a seu favor. No caso da igreja de Éfeso, né? A doutrina. Porque a igreja de Éfeso é mais ou menos isso. É uma igreja média, né? É a igreja que está na média. Tem a igreja que está abaixo da média. Laodiceia está devendo. Tem a igreja que só nota 10 para cima. Filadélfia, Esmirna. E Éfeso está junto com todas as outras. Ele é a primeira igreja. Porque ela segue exatamente a ordem ali na Ásia Proconsulada de um carteiro, né? Se um carteiro fosse entregar as missivas para todas aquelas igrejas, ele, ao aportar, ele iria primeiro em Éfeso, depois ele ia fazendo todo aquele rodeio até chegar em Laodiceia e voltar para o porto e, né, fazer o retorno. Então, Éfeso é a primeira igreja. Ele diz assim, olha, tenho muitas coisas boas para falar de você. A primeira delas é que você é perseverante. Não importa as dificuldades, você persevera. Segundo, olha, eu fico impressionado com sua operosidade. Vocês, John Stott diz isso, né? Vocês parecem uma colmeia produtiva. Produzem muito, vocês são muito bons. Vocês têm também uma coisa muito poderosa, uma doutrina bem sólida. Percebo que os nicolaítas não conseguem, né, se criar com vocês. Quem eram os nicolaítas? Aqueles que se diziam apóstolos e não são. Coisa que a gente não enfrenta hoje, né? Essa dificuldade. Então, eles enfrentavam os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Os caras que diziam o seguinte, eu vi Jesus,
eu ouvi Jesus, eu sei o que Jesus disse, eu sei o que Jesus falou e Jesus disse isso. Como é que eles vão se defender se eles não têm Novo Testamento? Eles só podem se defender se eles conhecem a pregação apostólica, a pregação dos apóstolos. Então, um dos elogios de Jesus é que aquela igreja conhecia a pregação dos apóstolos. E por isso, quando chegava um sujeito dizendo que falou e que conheceu Jesus e dizia o que Jesus disse, Jesus não disse isso, porque se você tivesse razão, sua pregação reverberaria a pregação de todos os apóstolos. E nenhum dos apóstolos, nós conhecemos todos eles, pregou o que você está pregando. Então, rala daqui. Quem não queria uma igreja dessa? Meus irmãos, eu queria uma igreja dessa. Imagina uma igreja dessa que os membros dizem assim, ó, rala daqui, apóstolo maldito. Eu não precisei nem pregar. Eu não precisei nem chegar e dizer para você, é um herege. Pastor, deixa com a gente arranca a cabeça. Tranquilo. Aí vem lá o pessoal, você já viu o grego aqui, o hebraico? Eu queria uma igreja dessa, claro que eu queria. Uma igreja, parece uma colmeia produtiva. Você entra na igreja, está todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo alguma coisa. A igreja, diante dos problemas mais difíceis, persevera. Se olha um padrão dessa igreja, você fala assim, não tem nada de errado com uma igreja dessa, a igreja tem que ir para o céu direto. Aí de repente Jesus diz assim, tenho porém contra ti. É aquela hora que você faz assim, né? Oi? Porque tenho porém contra ti, veja o peso disso, Jesus está dizendo, apesar de tudo isso, eu estou contra você. Só no negócio de Jesus, dá essa igreja para mim. Jesus, tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor, né? Que é o próter ali, que dá um problemão danado, que aí as pessoas começam a entender o primeiro amor, e elas, ainda mais quando lembra do hino, né? Aí elas começam a achar que era do dia em que elas se converteram lá atrás e começaram a caminhada com Jesus, o início lá atrás de tudo. Quero voltar ao início de tudo, etc. E acha que aquele texto está se referindo àquele momento, aquele saudosismo daquele início da vida cristã, que você era um jumento que não entendia nada. Nada, se mandasse levantar a mão, se levantava, se mandasse baixar a mão, se baixava, se era para fazer X, você fazia, se mandava fazer Y, você não tinha senso crítico nenhum com a Bíblia. Imagina, olha uma besteira que você está falando. E Jesus não está falando disso de voltar lá. O prótera pode significar tanto o primeiro amor, como o amor que vem antes. O amor que não pode faltar, mas tem que vir antes da boa obra, antes da perseverança, e antes da doutrina. Jesus está preocupado com aquela igreja porque vocês têm doutrina, são perseverantes, fazem tudo isso, mas cadê os afetos? Cadê o afeto que tem que vir antes disso tudo? Cadê o amor que está faltando aqui, esse amor? Eu não quero um filho que compra todas as obrigações, mas não me dê um beijo no rosto. Eu não quero um filho que faça tudo o que tem que fazer, mas eu não vejo o rosto dele alegre e feliz. Eu não quero um filho que fique aqui debaixo, trabalhando aqui debaixo da minha casa, não é? Para depois, no final das contas, dizer, pai, eu servi o Senhor por tantos anos, o Senhor nunca matou um cordeiro para mim. Não, eu quero o amor que vem antes de tudo isso aí. Por isso sou contra você. Mas você tem algo a seu favor. Vocês lembram disso? A igreja de Éfeso tem algo a favor dela. E o que é que ela tem algo a favor? Doutrina. Então, para ela recuperar o amor, que tem que vir antes de todas as coisas, ela tem algo a seu favor. O que é? Doutrina. Doutrina para ele é sinônimo de evangelho. Você tem algo a seu favor, o evangelho. O que a igreja tem a seu favor, mesmo quando ela está desobedecendo a Deus? O evangelho. O que você tem a seu favor quando você está em crise espiritual? O evangelho. Então, o conhecimento do evangelho não pode ser desprezado. Ele é o elemento que está a seu favor. Não pode ignorar o evangelho. Não pode deixar o evangelho de lado. Não pode deixar a pregação apostólica de lado. E o que Jesus fez com os apóstolos? Deu para eles o evangelho. Porque o evangelho é a coisa mais importante. Mexeu no evangelho, mexeu em tudo.
Quem aqui já leu o livro Discipulado do Bonhoeffer? Alguns já leram. Vocês já leram a nota 20? Eita, quem tem um livro vai correr hoje para casa para abrir a nota 20. É a maior nota do livro. Ocupa quase uma página inteira. É que quando vem a nota, o pessoal fala assim, nota não, que coisa chata, pula nota, né? Eu adoro notas. Né? Eu boto nota onde eu posso pôr. Só não boto nota em poesia, ficção e qualquer outra coisa. Mas textos acadêmicos, que eu estou conversando com um monte de gente, eu falo, não, eu preciso pôr isso aqui, a pessoa precisa saber dessa referência, ela precisa saber que daqui não está tudo, tem um filão aqui que ela pode seguir e encontrar um outro mundo lá do outro lado. O Bonhoeffer fez isso, botou uma nota, a famosa nota 20. Nessa nota 20, ele diz o seguinte: existem dois tipos de disciplina fundamentais para o discipulado. Discipulado, para ele, é disciplina. A disciplina na igreja tem dois aspectos. Tem um aspecto formativo, que é o que forma uma pessoa, que ele vai chamar de discipulado, e a disciplina corretiva, que é aquela que a gente chama de disciplina eclesiástica, que são os meios que a igreja usa para disciplinar pessoas que estão praticando alguma ação contrária à ética cristã. E aí o Bonhoeffer diz assim, olha, na disciplina eclesiástica, a gente tem dois tipos de disciplina. A disciplina moral, e ele vai dizer assim, se alguém peca contra a moral, este alguém vai ser disciplinado, e disciplina aqui é cuidado, é discipulado. Só que não é o discipulado formativo, é o discipulado corretivo. Ele precisa ser corrigido, precisa ser exortado, precisa ser admoestado, precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado, precisa ser ensinado. Então, ele tem um evangelho. O que deve ser usado para disciplinar alguém que peca contra a moral? O evangelho. Agora, não existe só essa disciplina. Existe uma outra disciplina que é a mais importante do que a disciplina moral, que é a disciplina doutrinária. A disciplina doutrinária é aquela dirigida apenas para aqueles que pecam contra a doutrina. Bonhoeffer vai dizer com todas as letras, devemos ter o máximo de misericórdia, amor e compaixão por todos aqueles que pecam contra a moral, e nós temos o remédio, o antídoto para eles, que é o evangelho. Vamos usar o evangelho para amar, cuidar e restaurar essas pessoas. Mas aqueles que pecam contra a disciplina doutrinária, ele vai levantar um monte de textos. Inclusive deveríamos negar o ósculo santo, porque eles estão destruindo justamente a fonte de cura para pessoas imorais na igreja, porque estão destruindo o evangelho, e para quem destrói o evangelho, tolerância zero. Então Bonhoeffer diz, o que nós vemos nas nossas igrejas hoje é uma inversão. Nós somos intolerantes com as pessoas que estão com as vicissitudes da vida, lutando contra os pecados, com a moralidade, enfrentando tentações, caindo em tentações, precisando ser exortadas, encorajadas à santidade, cuidadas, tratadas, observadas, pastoreadas. Não, a gente está sendo intolerante com as pessoas, tirando as pessoas, expulsando as pessoas e dando beijinho na cara dos hereges. Ah, é um herege, mas é nosso herege favorito. Né? Então aí a gente dá um beijinho no herege, senão o herege não vai fazer mal nenhum. O herege é a pior coisa na vida da igreja, só que não é o herege, é o neo-herege. Hoje a gente vive o neo-herege, o pós-herege. Olha, o neo-herege, o pós-herege, me faz ter saudade do herege. Eu, quando vejo o neo-herege, eu falo, Senhor, que saudade do herege. Como eu tenho vontade de ter herege novamente na igreja. Porque quando eu tinha um herege na igreja, o herege dizia assim, o que eu estou defendendo está na Bíblia. E você está dizendo para ele, não cara, você está fazendo interpretação errada das escrituras. Mas ele vai morrer dizendo que está interpretando as escrituras, e você vai lutar com ele. Por quê? Porque ele acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e ele está dizendo o que a Bíblia está dizendo. O neo-herege hoje, quando você diz não está na Bíblia, é isso que ele quer. Fala, é isso mesmo, é um pensamento diferente, é sua mente aberta. Você tem que abrir a sua cabeça
Aí é igual o Chesterton diz, né? Tem que abrir a cabeça, tem que tomar muito cuidado para o cérebro não ir junto, né? Então, é o sujeito que abre tanto, que ele deixa escapar pelos dedos o evangelho. Então, tudo é ensinado na igreja, tudo é falado na igreja, menos o evangelho. E o que cura as pessoas? O evangelho. O que edifica as pessoas? O evangelho. O que alimenta as pessoas domingo a domingo? O evangelho. É a coisa mais difícil de a gente aprender na vida, é que o evangelho, a gente precisa dele, a gente vai comer o evangelho toda vez que a gente se reúne na igreja. O evangelho tem que estar em tudo quanto é lugar, a gente tem que ouvir o evangelho toda hora, todo momento, todas as circunstâncias. O evangelho tem que estar em todos os lugares. Então por isso não se pode tolerar, porque quando se tolera a destruição do evangelho, se tolera justamente a impossibilidade de discipulado da igreja. Porque onde é que acontece o discipulado na igreja? Com o evangelho. Então veja, eu acho que com isso a gente consegue ter clareza de que a pregação apostólica é a referência do discipulado. E veja, quem eram os apóstolos? Eram aqueles que receberam o ensino de Jesus. E o que eles fizeram com o ensino de Jesus? Transmitiram a outros homens o ensino que eles receberam de Jesus. E o que eles estão fazendo? Eles estão sendo imitadores de Jesus, certo? E ajudando igrejas a imitarem Jesus. Por quê? Eles sabem que o evangelho não pode ser só falado. Se eu só falo o evangelho, as pessoas não têm a visualização do evangelho na vida. Eu preciso ver o evangelho nos gestos. O evangelho tem gestualidade. Onde está a gestualidade do evangelho na vida de uma pessoa? É isso que a gente precisa ver. Então veja, no círculo de Jesus há muitos seguidores, mas nem todos são discípulos. Então existe o primeiro círculo de seguidores de Jesus, que são as multidões. E as multidões, elas seguem a Jesus sem compromisso. É uma maneira de seguir a Jesus sem ter de viver nos termos que Jesus coloca. Então, se você quer seguir a Jesus sem ninguém para você prestar contas, fica no meio da multidão mesmo. Na multidão, ninguém vai também querer saber o que aconteceu com você. Você vai entrar na igreja e vai sair, ninguém vai notar você. É normal que isso aconteça, porque na multidão as pessoas não têm rosto, elas não têm nome, elas entram e saem sem serem notadas. Se você deseja viver uma vida que não é nos termos de Jesus, a multidão é uma maneira de você seguir Jesus à distância, de você aproveitar os benefícios do corpo de Cristo, mesmo sem ser discípulo de Cristo Jesus. E em geral, são para esses que Hebreus capítulo 6 se dirige, quando diz, né, que provaram do dom celestial, mas hoje é impossível renová-los ao arrependimento, porque depois que provaram, porque o fruto do Espírito é uma bênção para a igreja. Paulo está dizendo, é como se todos nós fôssemos árvores, certo? E a árvore produz um fruto, certo? Você vê a árvore dizendo assim, pegando o fruto dela, dizendo assim, uau, que fruto gostoso que eu produzi. Não, a árvore produz o fruto para que outro... o fruto do Espírito não é para você não. Nunca foi sobre você, nunca foi para você. Por isso que a gente precisa, discipulado precisa de igreja. Não dá para fazer discipulado sozinho, porque você não pode comer seu fruto. E a obra que o Espírito Santo está fazendo em você é para o outro. Por isso que não funciona você, igreja, na minha casa. Não vai. Você vai ter de encarar aquele irmão desgraçado que você odeia mesmo. Não tem jeito. Porque você vai ainda passar a eternidade com ele. Aprendem. Não, desceu assim. É isso. É isso. Ele também tem que suportar você. Você acha que você é uma pessoa legal? Imagina. Então imagina você que o fruto do Espírito é algo que a gente prova do outro.
Mas tem pessoas que podem provar do fruto do Espírito que está sendo distribuído na igreja sem ser convertidas. Elas vão falar que nem crente, vão viver que nem crente, em certo sentido, né? Mas dali a pouco elas viram as costas, vão embora como se nada tivesse acontecido. A gente fala assim, nossa, mas não era crente, não era crente. Estava provando os benefícios, mesmo sem ter. Boa parte da nossa juventude é assim. Eu sou parte dessa juventude que cresceu na igreja, que não foi uma situação do tipo, né, viveu lá fora e depois, não, cresceu na igreja, né, provou dos benefícios, mas não teve conversão ainda. Entende? Uma parte vai ter a conversão, às vezes, na universidade, porque aí o embate é tão poderoso, porque ou a pessoa vai ou ela fica. É tão poderoso que estremece as bases daquele irmão, daquela irmã, jovenzinhos, não é, que estão ali na igreja, mas provaram dos frutos, mas ainda não enfrentaram, eram apenas uma multidão, eram seguidores. Porque o que te torna discípulo é o comprometimento. Tem de sair do anel das multidões para o anel dos discípulos. Tem que se aproximar. Mateus capítulo 5 é uma das imagens mais lindas, né? É assim que começa Mateus capítulo 5, com silêncio. As multidões todas estão ali, próximas de Jesus. Jesus sobe a um lugar mais alto e se assenta. Olha que imagem bonita Mateus nos dá. Das multidões, do anel das multidões, saem os discípulos. Percebeu isso? Jesus olha para eles e se dirige a eles. Jesus não pregou para as multidões. Jesus pregou para os discípulos. Jesus não disse para as multidões, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus disse para os seus discípulos, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Jesus não disse para as multidões, por que vocês andam ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que é a vez de comer, beber e vestir? Não é a vida mais importante do que todas estas coisas? Observem as aves dos céus, elas fazem seus ninhos. No entanto, o vosso Pai Celeste alimenta todas elas. Observem como crescem os lírios do campo. Eles crescem. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por que vocês estão preocupados quanto à vossa vida? Você acha que um minuto de sua preocupação vai acrescentar um côvado, um ano a mais no curso da sua existência? Jesus não está dizendo isso para as multidões, Jesus está dizendo isso para os discípulos. Mas se você agora, como um bom bereano, for lá para Mateus capítulo 5, ver o ensino de Jesus até o final, for até o último versículo do capítulo 7, você vai descobrir algo extraordinário. Você vai descobrir que as multidões ouviram o ensino de Jesus e se maravilhavam e diziam, como ele pode dizer coisas tão extraordinárias? Porque sabiam que ele falava como quem tem autoridade. As multidões vão ouvir o evangelho quando a igreja estiver preocupada, ela mesma, em ouvir o evangelho. A igreja não pode pregar o evangelho para as multidões enquanto ela não pregar para ela mesma. O evangelho, em primeiro lugar, encontra repouso na igreja. É você que precisa do evangelho. Se você não consegue precisar do evangelho, necessitar do evangelho, como alguém que tem sede no deserto, exige água para não morrer, não é? Se essa não for sua necessidade do evangelho, não adianta pregar o evangelho. Porque a vivência do discipulado, ela é, em primeiro lugar, uma experiência de necessidade do evangelho. Você precisa ouvir o evangelho. Precisa, ponto. Isso é básico. Por quê?
Quando os discípulos ouviram Jesus dar um discurso um pouquinho mais duro, como este aqui, algumas pessoas torceram o biquinho. Jesus dizendo: achou duro o discurso? Vaza. E vazaram. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse o que para eles? Vocês não querem fazer o mesmo também não? Aí um discípulo que é meu herói, Pedro, o destemperado, desequilibrado, o homem torto, pensa o menininho torto, é ele. Tudo que dá de errado é ele faz tudo o contrário. Ele olha para Jesus e diz: para onde iremos? É isso? Resposta errada. Ele não disse para onde, ele disse: tem gente que lê a Bíblia aqui, Jesus. Para quem? Quem iremos? A pergunta não é geográfica, não é para um lugar, é para Jesus. Para quem iremos? O que o Senhor está falando mudou a vida da gente. Aí a gente entende por que aqueles 2 discípulos estão a caminho de Emaús, não sabem que estão do lado de Jesus, mas quando ele está falando, o coração deles está ardendo. O Evangelho não é só algo que você entende, é algo que fere você. Tem aquilo que os pais da igreja chamavam de compunctio cordis, tem uma compulsão do coração. Os desenhos que se fazem depois na arte sacra da compulsão do coração, é um coração com um monte de anjinho, com uma flecha batendo para a flecha atravessar o coração, a ferida do coração que tanto Agostinho falou. Se não houver esse impacto da palavra no coração que fere, que faz você padecer por essa palavra, e ao mesmo tempo padecer de uma maneira apaixonada, se não tiver esse movimento, alguma coisa está errada. O discipulado de Jesus não é uma coisa fria, não é uma coisa intelectualizada. O Evangelho no discipulado com Cristo tem a ver com a nossa razão de viver. O discipulado tem de ser uma resposta sobre por que faz sentido viver. Se a gente eleva o discipulado nesses termos, a igreja tem de ser toda discipuladora. Porque é como se a igreja estivesse mantendo e fazendo a manutenção o tempo todo do sentido da vida uns dos outros. Discipular é fazer uns aos outros não se esquecerem do sentido da vida. Deveríamos fazer discipulado na igreja como a Bíblia nos ensina a cantar. Nunca para Deus, mas uns aos outros para Deus. Como é gostoso no domingo você cantar e olhar para o irmão cantando. Eu amo ver a igreja cantar. A igreja tem de cantar, porque quando você um olha para o outro e vê o outro cantando, meu Deus, eu quero esse fervor na minha vida. Eu quero isso para mim. O que é isso aqui que está fazendo? O que está acontecendo? A gente precisa cantar uns aos outros. A gente precisa discipular uns aos outros. Eu preciso ser discipulado. Eu preciso discipular. E veja, por isso que a pergunta lá, a sua pergunta de teologia é tão importante. Porque a teologia é importante. Claro que é importante. E tem pessoas que vão saber mais teologia do que outras. Mas o discipulado, ele caminha numa outra referência, numa outra estação. Eu posso ser abençoado e devo ser abençoado por novos convertidos que encontraram o Evangelho e começam a falar do Evangelho com aquele amor que eu preciso ver, eu preciso enxergar, e eu preciso ver essa pessoa que está começando agora, lutando para ser igual a Jesus, me motivando, me encorajando, a mesma luta. A mesma luta. Sabe uma coisa que a gente vai vivendo e vai aprendendo, e que marca a passagem, sobretudo da juventude para a maturidade? Cinismo. Você achou que era a maturidade, né? A gente vai envelhecendo e ficando tudo cínico. Cinismo. E o cinismo, ele é uma defesa. É uma defesa. É uma maneira da gente se defender dessa frieza espiritual que nos toma depois de uma longa jornada com Jesus e aquela sensação de: cadê?
Um discipulado, principalmente na igreja, que não procura apenas o encontro entre pessoas maduras, mas todos aqueles que são afetados pelo Evangelho, não importa se são maduros na fé ou não, é o que fortalece você na frieza espiritual. Caminhando para o encerramento, a pregação apostólica, portanto, marca. A igreja precisa conhecer o Evangelho, porque é o conhecimento do Evangelho que vai fazer a igreja saber: isto aqui me alimenta, isto aqui não me alimenta. Isso aqui faz uma cosquinha em mim. Isso aqui me trouxe muitas informações, é inteligente, mas isso aqui muda a minha vida. Isso aqui muda meu coração, isso aqui muda minhas atitudes. Então, a pregação apostólica nos ensina isso. E o que os apóstolos ensinaram com essa pregação? Que essa pregação não só mexe com o que a gente entende, mas mexe com a nossa vida. E é tão maravilhoso porque no discipulado com Jesus, e a gente até parece brincadeira, mas uma lista que começa, como a gente disse, né, com Pedro, e termina com Judas, a gente fala assim: Senhor, o senhor tem um dedo podre? Tem! Você está no meio dessa lista. Numa lista em que Pedro e Judas está inscrito, você e eu passamos fácil agora. Ele baixou a régua. A régua está tão baixa, que você pode e eu nos encontrarmos no meio dessa lista, no meio desses discípulos. Ele não fez assim: deixa eu escolher a pessoa melhor deste planeta, a mais amorosa, a mais sensível, a mais bondosa, a mais caridosa. Não, deixa eu escolher o cara mais ardiloso, o cara mais tentado na grana. É esse que eu quero. Deixa eu escolher o mais desastrado do planeta Terra. Quem é o cara que falta sabedoria e que se perde numa reta? É esse que eu quero. Esse, Pedro. Pedro é esse cara. Quando a gente olha, por isso eu gosto de Pedro, porque o discipulado, em primeiro lugar, mostra pra gente que não é um concurso para você se tornar o melhor discípulo de Jesus de todos os tempos. Veja como Pedro imitava Jesus e como a imitação de Pedro aparece no seu pecado. Jesus olha para Pedro depois de dar um discurso maravilhoso e diz para todos os discípulos ali, né? Hoje mesmo ferirão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Pedro disse o quê? Menos eu, Senhor. Porque se preciso for, eu darei a minha vida por ti. No Evangelho de João, Jesus mostra a ironia, né? Devolve para ele a pergunta, olhando para ele: você dará a sua vida por mim? Na sequência, Jesus dando a vida por ele. Mas Pedro diz: não, Senhor, jamais negarei. Jesus diz: você vai me negar, que não é só uma não, 3 vezes. E antes do galo cante, você vai fazer isso aí. Não, Senhor, imagina, o Senhor não me conhece. Né? E a Bíblia diz que o discipulado aparece na primeira negação de Pedro. Sim, você estava com ele. Seu jeito de falar é igualzinho. Você abriu a boca e já se denunciou todinho. Você é um deles, sim. Ele diz: não sou. Galo canta, está lá Jesus olhando para ele. Ele está lá desgraçado. Jesus, por que eu fui fazer o que eu fiz? Não é isso? Esse é o Pedro. É o Pedro que, olha como o discipulado é a coisa mais linda. Jesus vai se encontrar com Pedro antes de tudo, antes de terminar tudo. Ele vai olhar para Pedro, estão ali, né, perto da Galileia, pescador. Jesus olha para Pedro e diz assim, quase como um filósofo: Pedro, tu me amas? É aquela hora que quem não conhece a história vai dizer: ele vai fazer mais uma besteira, igual aquela que Jesus estava lá lavando os pés dos discípulos. Não vá lavar os meus pés, porque eu sou teu servo e eu estou te mandando. Não é isso? Se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo no reino dos céus. Senhor, lava tudo, lava a orelha, lava a língua, lava tudo.
rapaz, a única coisa que está suja são os seus pés. Você não tomou banho de vir para cá? Tomei, Senhor. Então eu só quero lavar os pés. Pedro é isso, né? É 8 ou 80. Ele não consegue fazer a única coisa que Jesus está pedindo. Então a gente está esperando no Pedro, tu me amas? Que Pedro, né? Diga, mas é claro, Senhor. Não, mas é um Pedro que diz o quê? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Você fica intrigado. E aí fica mais intrigante quando Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Como assim você vai entregar as pessoas pelas quais você sangrou, deu a sua vida, para um sujeito com um histórico de Pedro? Você daria seu filho? Deixaria seu filho na casa de Pedro para ele cuidar dele? Jesus está dando a igreja para ele. Anda mais um pouquinho, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Mas sim, Senhor, eu te amo. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Ele anda mais um pouquinho e Jesus diz: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz que ficou triste. Aí alguns acham que é porque Jesus está repetindo, né? Outros acham que é porque para cada pergunta de Jesus é para Pedro lembrar de um não que ele deu. Mas então ele deveria ter ficado triste nos 3, e não apenas no último. Mas ele fica triste só com a última. E aí ele diz na terceira: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Há uma diferença, alguns teólogos acham que isso não faz sentido, outros acham que faz sentido, no uso dos termos e trocadilhos dos termos. Mas em geral, a melhor maneira de se ler esse texto pelos trocadilhos seria dizer algo mais ou menos assim, como se Jesus estivesse dizendo para Pedro assim: Pedro, tu me amas nos meus termos? E Pedro estivesse respondendo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo nos meus termos, do jeito que eu sei amar, da maneira como eu sei amar. E quando Pedro diz isso, Jesus: você está pronto, apacenta as minhas ovelhas. Agora é a hora que você vai ficar meio confuso mesmo. Jesus olha de novo para ele assim: Pedro, tu me ama nos meus termos? Sim, Senhor, eu te amo nos meus termos. Apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus agora não usa a mesma palavra, usa a mesma palavra que Pedro está usando, como se ele estivesse dizendo: Pedro, tu me amas nos teus termos? E Pedro se entristece. Porque é o Pedro que está dizendo: Senhor, eu só consigo te amar assim, mas eu queria te amar de outro jeito, do jeito que o Senhor me amou. Por isso que Jesus agora pode olhar para ele e dizer assim: o Evangelho mudou você. Você agora sabe quem você é. Pedro agora, porque sabe quem ele é, vai inclusive fazer o que ele disse que faria e não fez. A história diz que ele morreu por amor a Jesus, crucificado como seu Senhor, de cabeça para baixo, para não morrer como ele morreu. Pedro só pôde fazer tudo o que ele fez porque antes ele descobriu que ele não conseguia fazer o que era esperado dele e que isso não era bom. Tem 2 tipos de pessoas hoje aqui. As pessoas todas aqui vão dizer, se são crentes vão dizer: eu não consigo amar Jesus nos termos dele. Mas umas vão sair daqui de bem com isso. Estão felizes com isso. Estão contentes com isso. Ainda mais quando tem base bíblica para isso. Não é? Outras vão sair daqui dizendo: eu amo desse jeito, mas eu não queria amar desse jeito. Pronto. Aqui a gente tem a vida de alguém sendo modificada. Aqui a gente não tem mais, sabe aquela passagem de Tiago, em que Tiago diz que o que anda, né, agitado como as ondas do vento, que mandam as ondas de um lado para o outro, Tiago chama esse indivíduo incerto de ânimo dobre. Lembra os mais antigos aí? Os que cresceram na igreja no Tiago, é ânimo dobre.
Hoje as pessoas estão lendo mais as Bíblias mais modernas, estão vendo, né? Alma duplicada, é isso mesmo, é uma alma dividida. Ânimo dobre, de duplo, é uma alma que foi dividida, ela não consegue estar inteira, ela não consegue ser inteira. O discipulado é a reunião de um homem dividido ao meio. Já leram Ítalo Calvino? O Visconde partido ao meio? Ele foi para um campo de batalha, e aí de repente uma bala de canhão acertou ele, e ele foi dividido ao meio, justamente na parte que separava o eu bom do eu mal. Então ele fica numa treta universal entre ele e ele mesmo, brigando com ele e ele mesmo. Ele está dividido e ele não consegue tomar decisões. As decisões dele são sempre catastróficas, porque ele tenta convencer e o outro não consegue concordar, e o outro, quando fala, ele também discorda. Ele não consegue ter paz consigo mesmo. O discipulado é um meio pelo qual pessoas divididas podem ser novamente integradas pelo Evangelho. O Evangelho, ele é a cola do nosso eu, porque ele nos ensina que temos dois eus. Um eu para ser negado e um eu para ser afirmado. O eu para ser negado é aquele que não quer seguir a Jesus nos termos de Jesus. E o eu a ser afirmado é aquele que diz: eu não sei como, mas eu quero seguir a Jesus nos termos de Jesus. Ah, Jonas, e o que eu preciso? De modelos. Como a gente termina a história? Os discípulos ouviram a pregação de Jesus e passaram a imitar Jesus, e passaram a pregar Jesus como Jesus pregava. Então agora a igreja precisa ouvir o que os apóstolos estão pregando, e não só ouvir, eles precisam ouvir e imitar a vida dos apóstolos. Então uns imitam os outros, e nós temos, portanto, uma imitação apostólica até os nossos dias, que deve ser a maior regra da sua vida. Admirar uma pessoa, não pelas idiosincrasias de uma pessoa, não porque uma pessoa tem elementos que você gostaria de ter em sua identidade, mas amar e admirar uma pessoa porque esta pessoa segue a Jesus e te mostra mais Jesus. E quando a gente encontra pessoas admiráveis, a gente diz aqui dentro, como se fôssemos crianças, desde pequeno, olhando para os grandes heróis, dizendo, como meu filho dizia: quando eu crescer, eu quero ser o Batman, um pastor e um escritor. Eles vão olhar para os grandes heróis, vão admirar e vão querer imitar. E sabe o que acontece na imitação? Que é uma bênção? Eles não vão só copiar o jeito, eles vão desejar o que os seus modelos desejam. Se eu desejar grana, eu não tenho de me assustar se meu filho, que me admira tanto, passar a desejar grana. Por isso, se você é uma pessoa admirável e as pessoas te imitam, a pergunta que você tem que se fazer é: o que elas te imitam? Qual é o teu maior desejo? Aquilo que você mais quer é aquilo que elas mais vão querer. É tão absurdo quanto a relação entre um jogador de futebol e Presto Barba. Eu sempre me pergunto o que tem a ver Neymar com Presto Barba. O que tem a ver Cristiano Ronaldo com shampoo. E os marqueteiros sabem, porque todo mundo que admira Cristiano Ronaldo quer ser Cristiano Ronaldo e deseja aquilo que Cristiano Ronaldo está dizendo: isto aqui é muito bom, ora pois. Certo? Então, se você olha para aquilo que a pessoa diz que é tão bom,
e ela é admirável, o que ela vai querer? Aquilo que você deseja. Pastores, líderes da congregação, líderes de pequenos grupos, observem o desejo do coração de vocês, porque as pessoas não vão admirar vocês só pelo que vocês são, elas vão admirar pelo que vocês desejam. E se você desejar Jesus, não se assuste se elas também quiserem conhecer Jesus o tempo todo. Uma igreja não precisa de um pastor apaixonado pela igreja. Uma igreja precisa de um pastor apaixonado por Jesus. Quanto mais um pastor for apaixonado por Jesus, mais a igreja vai desejar Jesus. Por isso, se você é um líder de ministério na igreja, meu encorajamento para você é: ame a Jesus. E as pessoas vão imitar, não os seus trejeitos, não a sua roupa, não o seu jeito de falar. Vão imitar o seu desejo. Porque elas vão olhar para você e vão dizer: eu sei onde está o seu coração. Porque alguém disse com razão algum dia que onde estiver o seu coração, aí estará todo o seu tesouro. Será que a gente pode terminar orando? Pai querido, às vezes a gente acha que o discipulado é uma coisa tão banal, trivial, que não envolve transformação, que não envolve vida, que não envolve conversão, que não envolve reconhecimento de quem nós somos. Discipulado é nudez. Por isso que a gente quer fugir do discipulado verdadeiro e se enfia em discipulados falsos. Porque o discipulado verdadeiro vai nos colocar de frente para o espelho, vai mostrar quem nós realmente somos. Como o discipulado de Pedro mudou a vida de Pedro. Não fazendo Pedro enxergar-se como um super-herói, mas Pedro como ele é. E que o Senhor vai usar Pedro assim mesmo. Ô Senhor, às vezes a gente acha que a gente tem de merecer ser usado pelo Senhor. E a Tua palavra está nos ensinando o contrário, que o Senhor vai transformar a nossa vida nos usando. A gente quer ser transformado para ser usado, e o Senhor está dizendo: meu filho, para te transformar, eu tenho de te usar. E por isso a gente não quer ser usado antes de ser transformado, para descobrir no final da vida que a gente é transformado até o último minuto da nossa vida nessa terra debaixo do sol que o Senhor nos deu para viver. Nos ajude a ver no discipulado uma importância tal que não só a gente queira influenciar pessoas numa era de influencers, mas que a gente também possa ser influenciado por outros amantes de Jesus, pessoas que amam a Jesus, independente do seu status teológico, do seu status intelectual, do seu entendimento, da sua vivência. Nos ajude, Senhor, a desejar o Senhor mais do que tudo nessa vida. E aí a gente vai influenciar nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo, os irmãos da nossa igreja. Ô Senhor, discipulado não é sobre o que nós devemos fazer, é sobre o que amamos, é a clareza sobre nossos amores. Obrigado por esse tempo de ensino, de reflexão, de aprendizagem. Em nome de Jesus. Amém. Como quiser. Gente, estamos chegando no fim do nosso tempo. Não tenho dúvida de que você está com um monte de coisa na cabeça, processando conceitos que foram relembrados, conceitos que foram confrontados.
Lembrando do início do tempo aqui, nosso desejo e a intenção de promover um tempo como esse não é continuar formando grandes conhecedores. O conhecimento ele é importante, mas como foi reforçado, que isso faça diferença na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor. Se desfrutarmos das mudanças que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, é o ganho principal, é o maior que nós queremos como igreja. Então nós queremos orar mais uma vez. Jonas, muito obrigado pelo tempo, compartilhar essa riqueza com a gente. Eu quero orar por você, pelo seu retorno, por vocês, ministérios, por vocês que estão conosco, vocês que não são da fonte. Muito bom ter vocês aqui conosco também. Deus realmente nos abençoe e abençoe a tarde de todos nós aqui. Vamos orar mais uma vez, terminando esse tempo? Pai Santo, nós mais uma vez expressamos, Pai, ao Senhor como é bom ouvir do Senhor, como é bom sermos confrontados pelo Senhor, sermos relembrados de quem somos, ó Deus, dos desafios que temos de vivermos, ó Deus, o caráter do Senhor, reproduzirmos o Senhor na nossa vida e que isso possa contagiar outras pessoas a também viverem como o Senhor. Ser conosco com as nossas limitações, com as nossas falhas, molda-nos a cada instante. Tudo isso que ouvimos aqui, realmente o Senhor esteja tocando a nossa mente o tempo todo, nos lembrando, nos fazendo considerar e nos mova às mudanças necessárias. Obrigado mais uma vez pela vida de Jonas, pelo ministério que o Senhor tem colocado diante dele, continue usando por onde quer que ele passar. Use-o na sua igreja, use-o na sua família, na universidade, em qualquer lugar que teu servo estiver. Eu mesmo peço por cada um de nós aqui. Que sejamos instrumentos preciosos nas tuas mãos, que sejamos bênção, onde quer que nós estivermos, Pai. Que as pessoas de fato possam olhar para nós e ver o Senhor e desejar isso para suas vidas também. Abençoe o nosso dia. Essa é a nossa oração a Deus em nome de Jesus. Amém.